abençoados com todas a sorte de bênção, graça e paz, eleitos. Tudo bem, meus irmãos? Quem nos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio, ok? Meus irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, ok? Uma palavra que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, ok? No capítulo 2, vamos estar lendo alguns versículos. Também quero desde já agradecer a todos os eleitos do Cristo ressuscitado. Agradecer a todos os irmãos, todas as irmãs, ok? Que tem aí compartilhado, tem aí dado joinha, tem se inscrevido, no canal. E você que não é inscrito, convido a vocês, se inscrevam neste canal, ok? Temos aí 2 canais, tem aí o canal Edileuza Maria Bertioga e temos também o canal Vivendo em Graça Bertioga, ok? Temos aí esses 2 canais e fica aí esse convite para que você venha, se inscreva, aperta aí o joinha e compartilhe este vídeo. E você que tem compartilhado, você que já se inscreveu neste canal, você que tem deixado o seu joinha, eu quero desde já agradecer a vocês, ok? Quero também mandar aí um forte abraço para todos que já estão inscritos neste canal. E você que não é inscrito também, deixo aí o meu forte abraço para você, mas faço aí esse convite para que você se inscreva, ok? Seja bem-vindo a este canal. Nós anunciamos aí o Evangelho da Graça, o Evangelho do Cristo ressuscitado. Sem mais delongas, gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia lá, Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 5 em diante, ok, queridos? Vamos lá? Está escrito assim: habitava então, Atos capítulo 2, verso 5 em diante, diz assim: habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que havia debaixo do céu. Versículo 6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ok? Atente aí. Versículo 7. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Uma pergunta. Versículo 8. Como é, pois, que ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? 9. Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia. Versículo 10. Frígia, como que é aqui? Peraí. Versículo 10. A Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, próximo a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Versículo 12, para finalizar. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros zombando dizia: estão cheios de mostos, ou de mosto, ok? Meus irmãos, está aqui esta palavra maravilhosa. Nós vemos que aqui é uma promessa que foi dita ao profeta Joel, ok? Há muitos anos, há muito tempo
tempos atrás, da época deles, né? Então havia uma promessa, e esta promessa, ela se cumpre aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ok? Então, eu sei que você conhece essa passagem bíblica, tanto a de Joel, capítulo 2, que foi feita a promessa, e sei também, né, que você conhece esta passagem que nos fala no cumprimento da descida do Espírito Santo, né, que ali todos falaram línguas como de fogo. Mas vamos lá, eu gostaria de colocar um subordinado tema para esta mensagem, para que nós venhamos crescer, né, nesse entendimento e ter um raciocínio para que nós venhamos entender esta mensagem e o que está acontecendo aqui, beleza? Vou colocar esse tema. O tema é línguas que já existiam, ok? O que aconteceu aqui, neste acontecimento no livro de Atos dos Apóstolos, esse derramar do Espírito Santo, que fez com que eles viessem a falar essas línguas como de fogo. Essas línguas que eles ali falaram foram línguas que já existiam. Este é o subordinado tema para esta mensagem, ok? Línguas que já existiam. Os apóstolos falaram línguas que já existiam, certo? Este é o tema da mensagem. É tão interessante que nós vemos aqui, como eu já citei no começo, que houve o profeta Joel, ele profetizou que nos últimos dias derramaria do Espírito dele, né, do Senhor, sobre toda a carne. Isto foi profetizado por Joel capítulo 2, a partir do versículo 28 ali, 29, você vê este fato, esta profecia. Diz que os jovens teriam visões, né? Os jovens profetizariam, os velhos teriam sonhos, e assim sucessivamente. Vocês conhecem bem o texto, depois dá uma passadinha lá. Mas eu quero chamar a tua atenção, meus irmãos, principalmente os irmãos das chamadas igrejas evangélicas, ok? Gostaria que você prestasse atenção neste texto. Meus queridos, o que está ocorrendo aqui? Estão ali os 130 perseverando em oração, estão perseverando, né, em estudo ali, estudando a palavra, orando. Só que nós entendemos que Jesus de Nazaré, quando esteve na terra, ele instruiu os seus discípulos, ou os apóstolos, né, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E isso aconteceu, eles ficaram em Jerusalém. Segundo a história, nos diz que começaram com 500 pessoas. Essas 500 foram saindo a ponto de ficar 130. Se você ler o livro de Atos, capítulo 1, e você for lendo a história, você vai ver que havia 130 pessoas naquele cenáculo. Eles estavam ali no cenáculo, esperando essa promessa, a qual Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, quando ele estava vivo, ele tinha falado para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles fossem revestidos de poder, ok? Então ali eles estando perseverando em oração, perseverando ali, unânimes, estavam juntos, ficam ali 130 pessoas. Segundo a história nos diz que quando eles estavam ali, né, por 10 dias, estavam ali, estavam reunidos ali, e nesse dia estava acontecendo uma festa. Qual festa era essa? Era a festa do Pentecoste. Estava acontecendo essa festa do Pentecoste. Portanto, que a história nos diz no versículo que nós lemos, que vieram judeus de toda a parte do mundo, que eles iam para Jerusalém para oferecer, para adorar a Deus, né, para fazer as suas orações, os seus sacrifícios.
E quando vem aquela multidão, como nós lemos aqui no versículo 5, habitava então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações. Está vendo? Era de todas as nações que havia debaixo do céu. Só que quando eles estavam vindo ali, os judeus estavam se achegando, aquela multidão de judeus chegando ali para ir para Jerusalém, estava acontecendo algo já lá no cenáculo. Todos sabem a história, que veio ali de repente do céu um som veemente, impetuoso, né? E encheu toda a casa, e cada um deles era pousado línguas como de fogo, e eles começaram a falar línguas repartidas. É tão interessante que a história nos diz que todos começaram a falar. A história, segundo a história, meus irmãos, havia ali 130, e cada um deles pousou ali línguas como de fogo, e eles começaram a falar essas línguas. Só que o tema desta mensagem é línguas que já existiam, ok? Este é o tema da mensagem, línguas que já existiam. Meus irmãos, quando o Espírito Santo veio sobre eles, aquele vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, ou seja, foram ajuntando lá embaixo, eles estavam no cenáculo, diz que, segundo a história, era uma parte mais alta, e eles começaram a ouvir aquele ruído, algumas Bíblias dizem ruído, outros começaram a ouvir, e eles falando ali, e começou a juntar aquele monte de judeu, né? Um monte de judeu curioso para ver essa maravilha, né? Para ver esse fato que estava ocorrendo, e eles iam parando, o que está acontecendo? O outro falava, nossa, o que está acontecendo? E eles foi ajuntando aquela multidão. E os discípulos, os irmãos, as irmãs, todos que estavam ali reunidos, eles começaram a falar línguas. Só que é tão interessante que tem os evangélicos, lê esse texto e não entendem. Eles pensam que a língua que eles estavam falando era decanto, deflácia, demando, ripa lá para trás, ripa lá para trás. Está entendendo? Os evangélicos pensam que é essa língua. Não! As línguas que os discípulos, os apóstolos, os irmãos, as irmãs começaram a falar foram línguas repartidas como de fogo. O Espírito Santo concedeu a línguas que os judeus falavam. Ok? Essas línguas que eles falavam, havia judeus ali, se você ver no texto, o texto vem dizendo que era partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto da Ásia. Essas são as línguas que eles falavam. Eles quem? Os 130 que estavam no cenáculo. Então eles começaram a falar essas línguas aqui. E quando eles começaram a falar línguas paternas deles, da onde eles nasceram, porém eles eram judeus, mas da onde eles, da onde eles nasceram ali, que eles vêm falando, eles falam a nossa própria língua. Aí eles vão falando a língua que eles estavam falando, cretense, árabes. Ouvimos falar línguas, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, próximo a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretense, árabes. Então eles começaram a falar nessas línguas. E é interessante, se você ler o texto bem devagarinho, você vai ver que os judeus estão falando assim, os que estavam lá embaixo, eles falam na nossa própria língua paterna, da onde nós nascemos. Uns nascendo no Egito, outros na Arábia. Então cada um falava essas línguas, a qual eles se assustaram, ficaram pasmados. O texto diz que eles ficaram pasmados, assustados. Por quê? Porque eles falam assim, os judeus lá, quando eles veem esse fenômeno, essa maravilha, como que eles estão falando sendo que eles são galileus? Eles são apenas galileus e estão falando as nossas próprias línguas paternas.
Então isso foi a atuação do Espírito Santo que deu aquelas línguas para os discípulos, para os apóstolos, para as irmãs que ali estavam reunidos, aqueles 130. Deu para entender, queridos? Eles falavam a língua que já existia, só que eles entenderam. Eles quem? Os judeus. Os judeus ouviam e falavam lá, essa língua é arábia, essa língua é da Mesopotâmia. Eles estão falando as nossas próprias línguas. E ainda, eles falam da grandeza de Deus. Então eles se maravilharam, querido. Eles ficaram atônitos, assustados. Aí um deles se manifesta, eles não é galileu. Por que eles falaram isso? Eles não é galileu. Porque os galileus, muitos deles ali, eles na verdade não entendiam a língua de outros países lá. E eles estavam falando. Então foi essas línguas que o Espírito Santo concedeu a cada um lá dos irmãos, dos 130, para que falasse. E tinha um propósito dessas línguas. As línguas que eles falavam não essas línguas que falam nas igrejas evangélicas, nas chamadas igrejas evangélicas. Porque hoje em dia você vê aí, antigamente, irmãos, quando eu fui da religião, eu fui por 20 anos, eu também falava essas línguas estranhas. Não existe isso, irmãos. Isso não, segundo a Bíblia, não ensina isso. Línguas estranhas, decanto, labantio, deflácia, rabanchoria. Não tem sentido isso daí. Isso aí é uma invenção, querido. Isso aí é emocionalismo. Isso aí é carnalidade. Ok? A palavra certa para se colocar nisso para se colocar nisso aí que falam hoje dentro das chamadas igrejas, é emocionalismo. Está entendendo, querido? Isso é emocionalismo. Então este é o subordinado tema, línguas que já existiam. As línguas que os apóstolos, os irmãos, as irmãs falaram ali, os 130, falaram línguas que já existiam. Já existia, pode ver que eles mesmos falam da sua própria boca. Olha, eles estão falando na nossa língua paterna, ok, queridos? Não é essas línguas que estão falando aí nas chamadas igrejas. Aí chega um no outro para entregar profecia, labantio, olha, que Deus está mandando o decanto, deflácia. Nada a ver, meus irmãos. Antibíblico. Irmão, eu fui 20 anos enganado. Só que eu tive que dar braço a torcer a este evangelho da graça e entender a realidade da palavra, ok? Então o que acontece aí, irmão Cláudio? Isso daí é meninice. Isso daí que acontece nas chamadas igrejas é emocionalismo, ok? Veja o versículo 9. Vamos ler o versículo 8. Como é, pois, que ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Versículo 8, lê aí na sua Bíblia, querido. Então, os apóstolos, as irmãs, estavam falando línguas que já existiam lá. Eles já falavam. Está entendendo, queridos? Versículo 9. Agora ele está falando nós. Quem está falando? Os judeus. Nós falamos a língua de partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia. Era a língua que eles falavam. A Judéia e Capadócia e ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e as partes da Líbia próximo a Cirene e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos. Aí o versículo 11. Cretenses e árabes, ouvimos-los e nossas línguas falar das grandezas de Deus. Ok? Então as línguas que eles falavam ali, queridos, fechei a Bíblia. A língua que eles falavam ali não era labachúria, decanto, deflácia, demanda, não. A língua que eles falavam eram línguas que já existiam. Eram línguas que já existiam, queridos. Não adianta, não existe isso, queridos. Não existe, ok? A língua que os apóstolos, os irmãos,
que aconteceu no dia de Pentecoste, que foi a promessa de Joel, aconteceu no dia de Pentecoste, não eram línguas que falam dentro das chamadas igrejas evangélicas. Não. Isso daí é emocionalismo. Queridos, vou parar por aqui. Quero fazer esse vídeo bem curto, ok? Para não ficar muito longo e você tenha paciência aí. Eu vou estar falando mais a respeito deste assunto. Mas lembra-se, as línguas que eles falaram ali foram línguas que já existiam, ok? Não era lamanto, decanto e deflácia, não, ok, querido? Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio. Temos aí 2 canais, Edileuza Maria Bertioga e Vivendo em Graça Bertioga. Esses 2 canais. Primeiro canal, Edileuza Maria Bertioga. Segundo canal, Vivendo em Graça Bertioga. Certo? Graça e paz. E lembra-se, as línguas que eles falavam, que eles falaram lá, foram línguas que já existiam. Graça e paz. Forte abraço a todos os irmãos do Cristo ressuscitado e a todos aqueles que nos assistem. Deixe o seu joinha, se inscreva neste canal e compartilhe. Temos mais vídeo aí, procure, ok? Temas maravilhosos. Graça e paz, forte abraço.